Dororo foi um dos animes da temporada passada que mais surpreendeu a audiência, que mais surpreendeu os otakus, por assim dizer. Porque muitas pessoas não estavam esperando por esse anime, não esperavam que pudesse sair grandes coisas daí, até porque é uma adaptação de um mangá bem antigo, é do mesmo criador do Astro Boy, só que era como se fosse, sei lá, uma história muito lado B do autor, né? Que Astro Boy é a principal obra dele, é uma obra icônica, muito importante, né, no universo dos animes. O cara realmente é uma lenda, só que Dororo, assim, sabe, muitas pessoas não estavam esperando, até porque já teve outras adaptações, outras animações, né, outras versões animadas de Dororo, só que eles decidiram fazer uma releitura, assim, deram uma repaginada total, atualizaram bastante os conceitos do anime e trouxeram ele para uma pegada muito mais dark, muito mais sombria, né, diferente do que era a pegada original, apesar do plot central de Dororo, se você parar para pensar, já ser um plot bem macabro, bem sinistro, eles conseguiram conciliar isso com a forma de trazer a narrativa, né? Com o aspecto visual do anime também. Então tudo assim encaixou perfeitamente. E por isso Dororo surpreendeu tanto. Basicamente, esse anime conta a história de uma criança que logo que ela nasceu, ela foi oferecida para os demônios. Na verdade, ela foi trocada, né? O pai dessa criança trocou a vida dela pelo bem-estar das suas terras. Esse cara, ele era um senhor feudal, então as terras dele estavam passando ali por miséria, né? A colheita não estava dando nada e tal. Ele vendeu o filho dele para os demônios e em troca as terras dele seriam mais prósperas, né? Ele estava pensando no bem-estar do povo e para isso entregou o filho dele, que por conta disso teve todas as partes do seu corpo tomadas pelos demônios. Porém, a criança continuou viva, mesmo assim, por causa de uma santinha, né? Sei lá, uma estátua de alguma deusa, alguma santa, que protegeu a vida da criança. De alguma forma, esse bebê que não tinha olhos, boca, não tinha pele, esse bebê que nasceu praticamente sem nada do corpo, ele era sei lá, um pedaço de carne viva, ele conseguiu sobreviver, ele foi criado. Assim, Dororo, como eu falei, é uma história muito antiga, ela envolve muitos aspectos místicos, não tem explicação para tudo, naturalmente, só que a narrativa conduz tudo isso muito bem, de forma que o espectador não fica se perguntando muito sobre essas coisas, porque elas não são tão relevantes. Simplesmente você entende que aquilo aconteceu, você aceita que é assim que funciona naquele universo, funciona daquela forma, beleza. E essa criança, ela cresceu, se desenvolveu e tal, e ela tem algumas habilidades sobre-humanas. Não é nada assim de outro mundo, poder especial, soltar raio, Kamehameha, não, ele só tem um pouco mais de força, de velocidade, enfim. Ele consegue enxergar a alma das pessoas, dessa forma ele também consegue distinguir humanos, né, coisas boas de coisas ruins, digamos assim, né, de demônios. E a partir daí, essa criança se desenvolve, se torna um samurai e passa a lutar contra os demônios para recuperar as partes que foram roubadas do seu corpo. Então, basicamente, a jornada do protagonista é sempre derrotar um demônio e assim, no primeiro episódio ele recupera a pele dele, ainda bem, porque seria extremamente bizarro se ele ficasse muito tempo sem a pele. Depois ele recupera outras partes do corpo, ele recupera o nariz, ele volta a sentir o olfato, ele recupera a audição, né? Ele vai recuperando. Cada episódio ele derrota um demônio e recupera mais uma parte do seu corpo. E pra mim, esse é meio que o primeiro problema de Dororo, porque é muito interessante no começo. Isso é bem trabalhado, sabe? É muito interessante a forma como o protagonista sente, né? Quando ele recupera alguma coisa, por exemplo, quando ele recupera a audição, ele fica maluco, porque ele passou a vida inteira sem escutar nada e de repente a cabeça dele está sendo, né, bombardeada por sons que ele nunca tinha escutado antes e aquilo pega ele de surpresa, ele não entende, ele está muito sensível ainda aos sons, então você acompanha o sofrimento dele se acostumando com a audição. Tem muita sensibilidade nessa parte da construção do personagem, que não é o Dororo, acho que eu deveria já ter falado isso no começo, tá? O protagonista não é o Dororo, o nome dele é Hyakimaru. Dororo é uma criança que acompanha ele, que basicamente faz a função de boca, né, de olhos dele, não literalmente, ele não serve realmente como um guia, mas como na maior parte do tempo o protagonista, que é o Hyakimaru, não fala, porque ele não tem voz nem audição, ele não escuta os outros, então ele também não consegue, e ele também não tem voz, ele não consegue falar, ele recupera isso bem depois. Na maior parte do tempo ele não fala nada, então o Dororo
cumpre essa função de conversar, de contar a história pro telespectador, basicamente. E ao longo do tempo, os dois personagens vão construindo ali uma conexão, né? Como se fosse o irmão mais velho com o irmão mais novo. Inclusive, Dororo chama o Hyakimaru de irmão durante a série inteira. Mas o ponto é, o protagonista tá lá, né, tentando derrotar os demônios para recuperar as partes do seu corpo. E por que eu falei que esse seria o primeiro problema? Porque no começo isso é interessante. E como eu falei, é bem feito em muitos momentos, só que vai ficando repetitivo. Chega num ponto em que Dororo, o anime, não o personagem, se torna cansativo pelo ritmo episódico, por ser sempre a mesma coisa. Você já sabe que nesse episódio ele vai chegar até uma aldeia, ele vai encontrar lá um demônio, vai ter alguma subtrama, vai ter alguém passando por alguma necessidade, vai conhecer um personagem novo que vai servir só para aquele episódio, para aquele mini arco, e aí ele vai lá, derrota o demônio e recupera uma parte do corpo. Isso acontece muitas vezes, o que me dá a sensação de que Dororo poderia ter 12 episódios e não 24, 25, né? Não sei exatamente. Eu acho que poderia ter metade da duração porque fica muito repetitivo ao longo do tempo. Por mais que os personagens sejam bem trabalhados em alguns aspectos até, o anime tem essa sensibilidade na hora de construir a relação de todos os personagens, né? Toda a mitologia, né, do universo de Dororo, ela é bem construída e é interessante. E a gente tem episódios muito bonitos, principalmente o episódio da audição lá, tem toda uma relação que o Hyakimaru cria com uma personagem que canta, e o canto dela é a única coisa que acalma ele nesse momento. E aquele episódio, inclusive, acho que nesse caso são 2 episódios para contar essa história. Tem algumas cenas mais fortes, mais pesadas. Aquele episódio é realmente bem interessante, mas tem tantos outros que dá para dizer que são descartáveis. Principalmente porque os personagens construídos e desenvolvidos, né, nessas subtramas, são personagens que não fazem parte da história central. Eles aparecem, somem e não tem mais importância nenhuma a partir daí. Por mais que tenha histórias bonitinhas, tenha histórias interessantes, Dororo é um anime de temporada, né? É um anime fechado, que às vezes tem cara daqueles animes contínuos, sabe? Uma coisa mais à moda antiga. Me lembra muito Inuyasha, em alguns momentos. Tem um clima muito parecido. E parece muito aquelas tramas quase fillers de Inuyasha, em que ele simplesmente chega em alguma vila, alguma aldeia, e daí ele vai lá, derrota um yokai, pega um fragmento da Joia de 4 Almas, e é isso, sabe? Tipo, Dororo tem muitas dessas histórias. Tem muitas coisas que ele recupera do corpo dele que também não fazem nenhuma diferença. Quando ele recupera a coluna dele, por exemplo, parece que deveria fazer toda a diferença, mas é que ele utilizava acessórios, né? Ele utilizava próteses, ele utiliza próteses, né, de forma geral, e algumas dessas próteses fazem toda a diferença. Os braços dele, por exemplo, ele tem espadas no lugar dos braços. Porém, outras, sabe, né? Quando ele recupera a audição, muda muito pro personagem. Quando ele recupera a voz, muda alguma coisa, porque depois de um tempo ele aprende a falar e começa a falar. Mas outras coisas ele recupera e isso não tem um impacto tão grande. E na verdade, as partes mais importantes para ele recuperar, teoricamente, né, que são os 2 braços e os olhos, ele só recupera no final. Então eu sinto que talvez ficasse um pouco rushado se fossem 12 episódios, né, se cortasse pela metade, talvez, né? Mas de forma geral eu senti que o anime fica arrastado em um momento. Eu comecei muito empolgado, comecei interessado, quando lançava um episódio eu queria assistir, mas chegou um tempo que eu já tava assim, tipo, saiu o episódio de Dororo faz uma semana praticamente, eu nem vi, já não estava mais tão interessado porque eu já sabia que ia ser mais do mesmo. Talvez isso seja um problema de quem acompanha semanalmente. Eu não tenho certeza se você maratonar Dororo, ele ainda vai te passar essa impressão. Talvez ela fique até mais forte, porque você vai ver muitos episódios em que vai parecer que a história não progrediu muito. Só que chega ali na reta final e de fato eles começam a desenvolver mais o passado dos personagens, a trama principal vai ficando mais interessante. E aí a gente chega no final que dividiu opiniões. Eu não sei se eu posso dizer que dividiu opiniões ou se a maioria realmente não gostou do final. Sinceramente, eu não tive grandes problemas com o final porque eu não estava esperando um grande final. Não foi muito diferente do que eu imaginei que seria, sabe? Eles vão construindo a rivalidade dele com o irmão dele. É interessante que no começo eles não são exatamente rivais, mas depois acontece algumas coisas que o irmão dele começa a entender que sim, ele precisa eliminar o Hyakimaru. Eu até achei que já fosse ter a rivalidade desde sempre por causa da mãe dele, por uma questão de ciúmes, mas não, ela foi construída depois, com o tempo. Eu achei que talvez o pai dele fosse ter também um destaque, um peso como vilão, né? Afinal de contas, ele é o grande vilão, né? Porque foi ele quem ferrou com o Hyakimaru. Mas não chega a acontecer. Só que
é importante isso, porque o anime chega a um ponto em que começa a bater na tecla de que o Hyakkimaru precisa cuidar para não virar um demônio, né? Você vê a silhueta dele e vê que ela já tá começando a ficar manchada, porque tem momentos em que ele se descontrola, ele mata outras pessoas, então fica subentendido de que ele pode acabar perdendo demais o controle e virando um monstro também, né? Virando também um demônio. Talvez não literalmente, é mais uma metáfora, mas ele precisa preservar a humanidade dentro dele. E o pai dele meio que serve para isso, para mostrar que ele termina a obra como um humano. Ele poderia lá terminar o serviço, se vingar do pai dele, matar o cara, só que ele fala que ele não vai fazer isso porque ele é humano, ele quer viver como humano, ele recuperou todo o corpo dele, né, era o grande objetivo, e ele consegue seguir em frente, ele perdoa. Teve um embate com o irmão, né? Tem uma questão toda trágica no final, a família que importava mesmo, né, para ele, a mãe dele, que desde sempre, né, ela se preocupou com ele, mesmo ele tendo nascido, né, uma criança sem praticamente nenhum pedaço do corpo, ela amava ele, ela queria ele, mas ele foi tirado dela e ela acaba morrendo também, o irmão dele também morre e tem um momento ali de redenção entre os dois. Então, pra mim o final foi ok, sabe? Não foi muito longe do que eu esperava. A história, ela ia afunilando pra um ponto em que era meio previsível que ele ia chegar naquele momento em que ele ia precisar recuperar as últimas partes do corpo dele e lutar contra o irmão dele. Até achei interessante a forma como eles fizeram isso, né? Dando os braços que ele ainda não tinha para os dois fiéis escudeiros do irmão dele e dando os olhos dele para o irmão dele também que tinha perdido um olho. Muito interessante, né? Ele ter cortado exatamente os dois braços e o olho do irmão e serem justamente as partes que faltava ele recuperar e depois eles terem pego essas partes, né, para fazer um embate final contra o Hyakkimaru. Mas é interessante também porque justifica um certo buff, dá para entender que eles também estavam meio que possuídos pelos demônios, então eles poderiam ter um certo upgrade de poder, porque o Hyakkimaru ele sempre foi visto assim, poucas coisas mostraram desafio para ele ao longo de toda a temporada, o que é mais ou menos um outro problema, né? As cenas de ação são até legais, só que o Hyakkimaru é muito OP, muito apelão, ele tá sempre muito acima dos outros personagens, ele enfrenta um exército inteiro sozinho de boas, ele parece intocável, poucas vezes você sente que ele tá correndo algum risco. Até o final você praticamente não sente isso. Mas no geral eu sinto que o ponto forte de Dororo é a sensibilidade e a forma como eles conseguiram trazer uma história tão antiga para os tempos atuais, não literalmente, né, mas para uma narrativa mais atual e fazer isso funcionar. No geral, eu posso dizer que eu gostei de Dororo, ele me surpreendeu no começo, ficou meio monótono na metade, e o final não foi grandes coisas, mas ok, é um bom entretenimento. Pelo menos serve como um bom entretenimento. Eu comecei achando que o anime tava ali pela nota 9, tinha tudo pra ser um anime nota 9, aí depois foi caindo pra uma nota 8 e terminou com eu ficando assim muito na dúvida se eu dou uma nota 8 ou uma nota 7 pra Dororo. Qualquer uma das duas poderia servir. Eu sinto que talvez 7 seja baixa demais, principalmente se eu for pensar no meu retrospecto 7 que eu dei pra outros animes que provavelmente só ficam bem abaixo de Dororo, mas ao mesmo tempo 8 parece uma nota meio alta para um anime que tem tanto problema ali de ritmo pela metade, que não tem um final tão incrível. E eu não gosto de dar nota quebrada, 7,5. Então, sei lá, vou ficar no 8. Ficar no 8 porque Dororo tem vários elementos interessantes, e principalmente considerando que ele é uma adaptação feita de forma meio livre de uma história tão antiga, foi feito um bom trabalho, sabe? Dororo tem uma trilha sonora bonitinha, tem uma animação legal, ok, não é uma animação tão incrível assim, mas é uma boa animação, tem uma trama bacana, personagens que tem um desenvolvimento interessante, então ok, assim, é um anime que tem seus momentos, mas não é um anime que eu super indicaria, sabe? Eu acho que a trama meio estranha dele, principalmente, é o que prende mais no começo, mas não é uma história que, não sei, eu realmente não sei. Eu acho que a melhor coisa é realmente assistir esse vídeo e tirar suas próprias conclusões se você estiver com dúvida se assiste ou não, se o plot parece interessante ou não. Bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre Dororo. Ficou meio confuso no final. Faltou dizer que eu acho um pouco esquisito quando rolava o shippingzinho entre Hyakkimaru e Dororo, que é uma menina, a gente descobre depois. O personagem Dororo é um pouco estranho, né? Ele é uma menina que tem um complexo ali de querer ser um menino, provavelmente, não sei, por causa dos tempos de guerra, qual é exatamente essa questão dele, mas aí no final começa a rolar meio que um shipping do Dororo com o Hyakkimaru, mas não tem nada muito conclusivo no final, por mais que o Dororo cresça, né? Sei lá, essa parte é um pouquinho esquisita.
E já tinha ficado meio estranho a minha análise no final, agora ficou mais confusa ainda, né? No clima de Dororo, talvez. Essa é a vibe de como o anime vai terminando, vai caminhando pro final. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários, seu feedback, seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Confere links na descrição do vídeo, tem várias músicas de anime ali em português, no Deezer, no Spotify, que estão ali embaixo na descrição, e tenho certeza que você vai gostar muito dessas músicas, e se você escutar pelo Deezer e pelo Spotify, me ajuda muito. Então, por favor, escuta por lá, sério. Conto com a sua força, conto com o seu apoio. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Vai, 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 vai,